O Daniel Santos vai conversar com a gente agora para atualizar o caso daquela criança, aquela menina de 5 aninhos que foi baleada. Ela lembra que houve aquela invasão em Almirante Tamandaré? Aí os atiradores entraram numa casa errada, o pessoal estava fazendo uma live, aí saíram, foram para a casa ao lado, onde estava a menina, meteram bala para todo lado, foi bala para todo lado, e a criança de 5 anos foi atingida. Ficou internada, foi para a UTI, teve uma parte do intestino grosso retirado, enfim, um sofrimento danado para essa família. E tem novidades nessa investigação, eu quero saber agora se tem novidades e também como é que está essa menina. O Daniel, eu sei que tem e vai trazer os detalhes para a gente aqui agora. Diga lá, Daniel. Ô Jasson, só para a gente esclarecer que para o público do Balanço Geral, essa criança recebeu alta do Hospital Evangélico e graças à ação dos médicos, de toda uma equipe empenhada e graças a Deus acima de tudo, essa criança já está andando nesse momento. Ela passou por um procedimento, uma cirurgia, no comecinho desta semana, ou melhor, foi ali de domingo para segunda-feira, já está se recuperando. Imagina uma criança de 5 anos, né? Se recupera rapidinho. E essa era a nossa torcida, a nossa expectativa e de todo o público do Balanço Geral também. O que aconteceu com essa criança? A partir do momento em que ela foi vítima, acabou sendo atingida por esses disparos de arma de fogo. Pois ela sobreviveu, saiu da UTI, procedimento cirúrgico, ainda está com uma faixa em um dos braços, mas graças a Deus, nesse momento, está com a família. Aonde? Nós não vamos revelar. Por motivo de segurança, a gente não vai revelar aqui no Balanço Geral e a pedido da família, tá? Tem esse detalhe também. Agora, a outra questão. Quem são os atiradores? E aquela história de Steve, né? 3 homens, seriam policiais. Segundo as vítimas, eles se tratavam por Steve. Mas como assim policiais? Policiais da Diva, policiais afastados, gente se passando por policial. A investigação de Almirante Tamandaré ainda não esclarece esse ponto. Esses policiais teriam ido até lá, né, estariam usando coturnos, coletes à prova de bala, estariam usando balaclava, e estariam também usando armas longas, pelas informações repassadas pelas vítimas. Agora tem um detalhe que a gente precisa chamar a atenção, Jasson, doutora Márcia, que aí entra a perícia nessa história toda, né? O Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística. Naquela gravação de vídeo, lembra que a menina estava fazendo uma live? De repente, esses homens entraram armados, invadiram a casa, que já estava com a porta aberta, e um falando com o outro. Ô Steve, é esse aqui? Não, não é esse aí não, deve ser um outro, né? E onde é que mora o fulano? Ah, o fulano mora na rua de cima, na casa de cima, né? Aí que eles saem da primeira casa, depois de terem espancado os moradores, terem batido na menina, que ainda era menor de idade nesse encontro. Ela não tinha sequer 18 anos, fez aniversário 2 dias depois. A partir dali, tem aquela gravação da live, que a menina estava fazendo a live quando eles invadiram. A polícia mandou esse vídeo para a criminalística, para fazer um confronto de voz, para fazer um comparativo de voz. Só que fica a dúvida nesse momento, ô Jasson, porque a gravação é muito curta, não dá ali 10 segundos de gravação. E também não há separação de frequências. É uma gravação em vídeo em que a voz da menina, a voz do pessoal que está na casa, dos outros 2 jovens, eles não são separados da voz desse suposto policial que invade a casa e pede para a gravação, para a live ser suspensa naquele momento. Essa gravação é a novidade que a gente tem, está com o Instituto de Criminalística para fazer um confronto com a voz de um dos suspeitos, que segundo a Polícia Civil de Tamandaré, não seria policial da Ativa. Essa é a informação, eu conversei ainda ontem com os policiais de Almirante Tamandaré que estão conduzindo essas investigações. Para a gente fechar aqui, Jasson, contra o pai dessa criança, contra o pai, não tem nada que desabone a sua conduta, que ficou naquela expectativa, né? Será que ele tem passagem, tem algum problema ali no bairro? Nada, nenhum registro que desabone a conduta desse homem que trabalha no serviço de coleta
em Curitiba e também na região metropolitana, coleta de resíduos. São essas as informações por hora, ô Jason. Obrigado, Daniel. Isso mais uma vez comprova, essas informações que você traz agora, né, comprova mais uma vez, viu, doutora Márcia, que pessoas inocentes estão pagando também aí nessa briga, nessa disputa entre marginais, nessa luta desenfreada por espaço, enfim, nessa guerra de facções. Tudo isso está trazendo muita insegurança aqui para a nossa região. E esse fato que aconteceu com essa menina é mais um dos casos, né? Tivemos agora o caso do Portão, os meninos lá da Vila Nossa Senhora da Luz, e assim vai. Tantas outras pessoas que inocentemente perdem a vida no meio dessa guerra. Exato, porque esses guerrilheiros, né, eles não têm a noção de moralidade comum que nós temos, ou seja, de não causar prejuízo, não causar um prejuízo diverso do que, às vezes, é o objetivo deles. Então, para eles, tanto faz. Veja, eles atiraram numa casa fechada a esmo, quando acertaram essa menina de 5 anos. Ou seja, tanto faria o que e quem eles acertaram, para eles não fazia diferença essa informação. E sim fazia diferença, sim, eles demonstrarem o poder de fogo deles naquele momento. E sim, respondendo ao que o Daniel falou, independente de estarem misturadas as vozes naquele momento, a Polícia Científica ela tem condição, sim, de fazer essa separação e essa comparação objetiva. E através das suas máquinas, né, do seu equipamento e dos seus peritos, chegar a uma conclusão se sim, se essa voz pode ser ou não desse suspeito. Obrigado.